está na responsabilidade hoje de nos trazer a palavra. Amém? Glória a Deus. Amém? Ele só gosta de entrada surpresa só. Já foi lá para trás, já vai voltar pelos cantos, quer ver? Daqui a pouco ele vem voando dali de cima. Aí, ó. Pelo meio da igreja. Assim, tem testemunho? Ângela, não, sente, por favor. Ângela, me desculpe, porque o teu nome não estava aqui na minha lista, porque eu esqueci de colocar. Desculpe, viu? Me perdoe, por favor. É bênção, viu? Pai do Senhor, igreja. Ontem, na hora que o louvor estava louvando, e eu estava ali, e eu fechei meus olhos, e eu vi uma taça transbordando com azeite. Aí eu abri meus olhos. Eu disse, Senhor, só pode ser coisa da minha mente. Aí a taça estava um pouco distante. Quando eu fechei os olhos novamente, eu vi a taça mais próxima de mim. E depois eu vi uma chuva caindo sobre a taça. E Deus falava que a vitória era certa. Aqueles que se encontravam aqui, naquele momento, estavam recebendo a vitória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda ao Senhor, amém? Tiago, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Tiago, amém? Que Deus venha ajudar ele. Amém. Lembrando a ele que ele tem só... Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Fazer logo aqui igual o pastor de sexta, né? Ajeitar logo o meu cabelo. Amém, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar. Os irmãos estão contando testemunhos, né? A gente teve testemunho ontem. A irmã testemunhou hoje, o irmão testemunhou hoje. O pastor já falou de uma visão que ele teve. E no dia que o pastor falou sobre a visão, eu estava conversando com a Alissa e ela falou, só que a gente não tinha escutado a visão do pastor ainda, que ele falou à noite, né? Aí ela disse assim, que tinha tido um sonho. E que a gente estava num lugar como se fosse um retiro, né? Um sítio. E estava o pessoal da igreja, ela viu o pessoal da igreja nesse lugar. E tinha o David, os jovens, todo o pessoal, ela conseguiu identificar que era o povo da igreja. E a gente já estava vindo embora. Só que a gente não tinha como trazer todos os frutos que tinham naquele sítio. Ela dizia que a gente... E como é que a gente vai fazer para levar isso tudo? A gente não tem, não dá, está tudo cheio. Aí quando foi à noite, o pastor contou a visão, né, do Bob, né, do cachorro, tudo dele lá. E que não é bem do cachorro, né, mas é daquilo que o pastor explicou. E assim, eu creio que Deus sim, Ele está fazendo grandes coisas. Nunca a gente começou um ano como a gente está começando o ano de 2009. E a gente, 2009 passou 19, né? 10 anos depois. É uma perspectiva muito boa para o que Deus vai fazer ainda, né? E nesse tempo a gente está apenas semeando a pregação do pastor, aquela pregação, e o que a gente vai viver durante este ano, semear. Então, irmãos, você pode não ter entendido ainda, certo? O que está representando esses dias, esses 21 dias, né? O 8º hoje. Uma semana que a gente está nesse propósito, nesta campanha. Você pode não ter entendido. Você pode não ter colocado um objetivo, né? O que é que eu espero? O que é que eu quero alcançar, né? O que é que eu espero que Deus faça na minha vida? Que tanto derramar é este que Deus vai fazer, que Deus está fazendo? Né?
E Deus, Ele está fazendo, irmãos. Não se engane, não tenham dúvida. Se você não veio desde o primeiro dia, não se preocupe, não. Deus não vai deixar de te abençoar, não. Certo? Se você faltou um dia, Deus não vai te deixar de te abençoar, não. Foca o que tu quer fazer. Foca no que está sendo pregado durante esses dias. No que está sendo derramado durante esses dias. Deus tem usado grandemente e creia em nome de Jesus que cada um dos vasos que estão orando em vocês é Deus que está dando condições de cada um estar aqui todas essas noites para estar orando sobre nós. E acredite que todos têm as suas dificuldades e as suas limitações como vocês têm. Então, no nome de Jesus, irmãos, foque, certo? Porque Deus quer fazer grandes coisas. E antes de começar, que eu não comecei ainda, já perdi alguns minutos, né, pastor? Mas eu quero contar um testemunho, rapidinho, que foi uma semana antes de começar a campanha. Numa sexta-feira, eu estava com um problema no ouvido, estava um moquinho, né, como a gente fala aqui. E estava com problema mesmo, não conseguia ouvir, né? E eu fazia assim para poder ouvir. Às vezes no culto incomodava por conta do barulho dos instrumentos. Incomodava muito, eu tampava. E eu já estava com quase 2 semanas com esse problema. E uma consulta, só para me saber o que eu estava sentindo, era R$120. Aí eu, eita, meu irmão, o médico dos médicos é mais barato. Então, uma sexta-feira a gente estava aqui. E foi quando o pastor falou que ia colocar o propósito dessa campanha, né, de 21 dias. Foi quando ele falou que Deus ia fazer milagres, que milagres iam acontecer, maravilhas iam acontecer. E ele chamou todo mundo aqui para frente, disse assim, ó, venha. E fale para o irmão que vai orar em você, fale qual é o seu problema, para ele orar em cima do seu problema. Né? E o pastor Chagas foi orar. E eu disse assim, pastor Chagas, estou com um problema no ouvido. E o pastor Chagas orou. E foi bem baratinho, meu irmão. Eu não paguei nada. Fiquei bom. Fiquei bom, não precisei ir no médico. Não precisei ver mais o que é e nem vou. Certo? Então, foque, tenha objetivo. Se você está num objetivo, você está num propósito. O irmão que vai orar em você, você fala, irmão, ora por isso. Irmão, ora por isso, que o irmão vai orar. Certo? Amém? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Romanos 9. Como eu vou ser rápido, eu vou ler logo os versículos, certo? Romanos 9, 19 ao 23. Todos abriram? Pronto, pode colocar o versículo, Laura. Vai colocar? Depois que os irmãos folhear, tu coloca. Que é para os irmãos não perder a prática, né? Na pesquisa. Pronto. Agora a gente vai ler por aqui, irmão. Vocês já abriram, mas leiam por aqui, ó. Para todo mundo ler a mesma tradução. Pronto? Amém? Dir-me-ás então, por que se queixas ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas as homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, porque me fizestes assim? Prestem atenção, irmãos.
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou a glória. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos em Coríntios 2 Coríntios 4, 7. Romanos, 1 e 2 Coríntios. Coloca do 1, por favor. Eu vou ler todinho. 2 Coríntios 4, 1. Pelo que tem, amém, irmãos? Pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segura aí, que eu vou ler de novo. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Amém? Pronto, vamos lá, irmãos. O que eu quero trazer para nós é, como Paulo colocou, 2 tipos de vaso, certo? Um honroso e um desonroso. Em algumas traduções, de honra e de desonra, certo? É a comparação que Paulo faz. O vaso naquela época era muito comum. Hoje a gente tem vários mantimentos, né, para guardar certas coisas. Naquele tempo era vasos de barro, né? E esses vasos eram usados para guardar utensílios, seja alimento, objetos, dentre outras coisas. O vaso servia, certo? Que vaso é você? É o tema da nossa rápida mensagem. Que vaso é você? Você já tem se identificado, irmãos, que vaso você é? O que é o vaso realmente?
Por que que Paulo faz essa comparação de vaso honroso e vaso desonroso? Qual é esse tesouro que é guardado dentro de nós? Que tesouro é esse? Qual é esse poder que a gente, desde segunda passada, a gente pede ao Senhor, né? Que derrame a sua unção, que derrame a sua glória. O que é que faz o vaso valioso? É o acabamento do vaso? É a pintura do vaso? Sabe o que é que torna o vaso valioso? É o que tem dentro do vaso. Certo? Se você chegar em algum lugar que vende jarro, né? Como a gente chama hoje é jarro. E você pegar um vazio, ele vai custar um valor. Bem barato. Se você pegar ele com uma terra, digamos que você vai plantar alguma coisa nesse jarro, ele vai custar um pouco mais. Se você pegar ele com uma plantinha, ele já tem um valor maior, né, Tchel? Tchel é jardineiro. Expedito também sabe disso. Certo? O que vai dar o valor maior ao jarro é o que ele tem dentro do jarro. Certo? Que vaso você é? E o que é o vaso de honra? Você sabe o que era o vaso de honra? Por que chamavam vasos honrosos e vasos desonrosos? O vaso honroso, irmãos, ele era um vaso que ele servia para guardar as coisas, como eu já falei. Ele era aquele vaso precioso. Ele era aquele vaso que você colocava em cima da estante. Que você guardava coisas preciosas. O vaso honroso é esse vaso que guarda algo de valor dentro dele. Joias preciosas também eram guardadas dentro dos jarros, dos vasos, né? E esses eram os vasos honrosos, que servia, sabe? Que carregava algo dentro. E ele era exposto. Ele era exposto, esse jarro. Eu quero ler com vocês mais uma passagem. Está em... O pastor até falou ontem. Em Marcos. Não, em João. João 12. Eu vou ser mais rápido, irmão. Se você não abriu, não tem problema. Eu vou ler, tá bom? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando a libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarda isto para o dia em que me embalsamarem. Amém? Porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me entendes. O que é que eu quero falar com essa passagem? Ela carregava uma vasilha, né? Um vaso. E nesse vaso continha algo de valor, era pequeno. Ele era redondo, meio arredondado, tinha um menor, pronto. Menor que isso, pequeno. Pronto, aqui. Eu vou derramar agora aqui nos pés do pastor. Pronto, está aqui. Certo? Ela carregava. Era pequeno, irmãos. O vaso era pequeno.
mas o que tinha dentro dele era muito valioso. Tão valioso, José não gostou. Era pequeno, mas que ele carregava dentro desse vaso. Vaso era muito valioso. Para vocês terem ideia, o ganancioso do Judas, ele falou logo o valor que era, 300 denários. Sabe quanto era que aquele perfume valia? Ele poderia ser comparado a um ano de um salário de um trabalhador daquela época, que carregava dentro desse vaso. Um ano. Era mais valioso 3 vezes do que o valor que Judas traiu Jesus, para você ter ideia. E sabe o que foi que aquela mulher fez com aquele valor? Ela ungiu Jesus. E para vocês terem uma ideia, ele era lacrado. Ele só era usado em ocasiões especiais. E essa foi uma ocasião especial para Maria, ungir Jesus. Certo? Sabe qual é a função do vaso honroso, do vaso de honra? Em Romanos, Paulo fala que somos vasos de misericórdias, né? Demonstrando a função de levar o amor ao próximo. Função do vaso, você. Não estou falando mais desse vaso de barro. Certo? O vaso de desonra. Sabe o que é o vaso de desonra? Para quando você for comparado a um, você já ficar sabendo. O vaso de desonra, ele era feito também, igual ele era feito o vaso de honra. E ele já tinha a finalidade dele quando o oleiro ia fazer, quando a pessoa que fazia o vaso, ele já sabia para que era aquele vaso. E quando você ia comprar, você já sabia para que você queria aquele vaso de desonra. Se você comprasse um pinico, você colocaria na estante da sua casa para todo mundo ver? Não, né? Porque é algo feio. O vaso de desonra, ele carregava algo sujo dentro dele. Algo que não tem valor. Esse é o vaso de desonra. O que não carrega algo valioso dentro de si. Para você ter ideia, é totalmente o oposto do vaso de honra, né? O vaso de honra você quer expor para que as pessoas vejam, certo? O vaso de honra você quer colocar ali, ó. A Alice comprou 2 jarrinhos, pequenininho. Ela colocou aonde? Na estante, num rack lá, né? Na frente da televisão. Quem olhar para a televisão vai estar vendo o vasozinho lá, né? Agora, se a gente compra, quando você tem um negócio desse, digamos que uma lixeira, né? Um pinico que assim era usado antes, né? Aquele vaso. Você coloca ali, não, coloca ele atrás daquela coluna ali, para quando alguém chegar ninguém vê, né? Coloca atrás da porta. Deixa lá no quintal, debaixo da pia. Por quê? Porque não tem nada de valor dentro dele, irmão. Porque se alguém ver dentro da sua casa, você pode até ser zombado, né? Se for um cara gaiato. Olha aí, né? Mas o vaso de honra é diferente, irmão. Ele está para todo mundo ver. E ele carrega algo grande dentro dele. Ele carrega algo de valor dentro dele. Esse é o vaso de honra e o vaso de desonra, certo? Coríntios, cadê o Lawrence? Só o versículo 7, do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Que tesouro é esse, meu irmão, que Paulo está falando? Qual é esse tesouro?
Sabe que tesouro é esse? Dentro do versículo, em cima do que Paulo está falando lá em Coríntios, em 2 Coríntios. As boas novas, o evangelho de Jesus, certo? Esse é o tesouro de valor que você carrega dentro de você. O poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dos apóstolos, eles foram cheios. Eles foram cheios do poder, da unção. Eles passaram a ter valor, sabe? Eles foram ministrados por um poder que foi derramado. E você que tem que ter a noção de quão grande é esse poder. Às vezes a gente perde a noção, né, de quanto valor a gente tem. A gente às vezes se sente pequeno. Não sou capaz de fazer isso. Jamais eu vou orar em alguém, né? Jamais eu vou falar de Jesus para alguém, porque eu não sei falar. Jamais eu vou ministrar uma oração em alguém, porque eu não sei falar. Meu irmão, o poder que está em ti foi ministrado pelo Espírito Santo. Quando você disse assim, eu quero Jesus, o Espírito Santo desceu sobre você. O Espírito Santo encheu a tua vida, irmãos. Então, você tem que ter a noção desse poder, que ele é um poder transformador. Os apóstolos, quando foram cheios, eles saíram para falar de Jesus para as outras pessoas. Mas, irmãos, não fica por aí não, viu? Não fica por aí não. Sabe o que foi que aconteceu? Curas, milagres, maravilhas. Não foi só o que Jesus fez, não. Não foi só o que Jesus fez. Porque Jesus disse que eles fariam coisas maiores. Que a gente pode fazer coisas maiores do que Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo faz morada em ti, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Você é um vaso de barro, por quê? Porque você é frágil, certo? Você tempo atrás, você podia até ser um vaso desonroso, que as pessoas olhavam para você e esse daí não tem nada a oferecer, como existem muitos, né? Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega o vaso desonroso e faz um vaso de honra. Ele refaz todinho o vaso. E ele tira de onde tiver escondido. Ele tira de onde tiver vergonhas. E ele coloca, ele expõe para que as pessoas vejam em você. Como foi lido no versículo 7. Que as pessoas vejam em você, por mais fraco que você seja, por mais desonroso que você foi, por mais vergonhoso que você foi, Deus faz você honroso. Deus limpa todas as tuas feridas, tira todas as tuas rachaduras e te faz um vaso de honra. Ele te usa. E aquelas pessoas que outro dia te falou que jamais te veria assim, né? Como acontece muito, você vai ministrar oração sobre a vida dele. Ele vai ter tua vida como um exemplo. Ele vai querer mudança porque Jesus mudou você. E tudo isso é para a glória e honra do Senhor. Eu quero só ler mais um versículo, 2 versículos para a gente continuar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus fez o homem, certo? Ele era só um boneco, ele era só um objeto, ele não tinha valor nenhum, certo? Porque não tinha nada dentro dele. O que foi que Deus fez? Soprou. E ele passou a ter vida, né? E ele começou a cuidar do jardim, né? Começou a dar nome aos animais, e ele começou a fazer suas atividades.
Por quê? Porque existia algo dentro dele, o fôlego que Deus soprou sobre ele, certo? Aí o que eu venho trazer para nós? Você é um vaso, certo? O Senhor já te pegou, tá bom? Você já confessou Jesus como Salvador e Ele já te encheu do Espírito Santo, certo? Aí o que é que tem? O que é que tem? Assim alguém, a si mesmo, se purificar desses erros, será utensílios para a honra. Ele já te colocou para fazer, tá bom? Santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O Senhor te fez, o Senhor te encheu, certo? Agora o que você tem que fazer? Se santificar, se preparar, porque Ele vai te usar, certo? E Ele vai te fazer algo de honra. E o que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho andado? Que reconhecimento de Deus eu tenho? O que é Deus? Né? Quem foi o que me moldou? Quem me tirou lá de onde eu estava? Deus me tirou das trevas, por mais que o Senhor tenha me resgatado bem novo, né? Nos meus 11 para 12 anos. 12 anos. Eu ainda me lembro como foi. Eu estava em trevas. E o Senhor teve misericórdia. Mas se durante todo o percurso, se eu não me purificar, se eu não honrar, o Senhor não vai me usar. Meu irmão, essa noite é noite para que a gente venha reconhecer o que a gente não fez para o Senhor, o que a gente não tem feito para o Senhor, para que Ele nos honre, certo? Mas eu te digo uma coisa, o Senhor, Ele faz vasos de honra. Sabe o que é que o Senhor faz? Ele não remenda, né? Ele faz novo. Ele quebra, Ele amassa e Ele faz um vaso novo. E Ele enche de novo, para que você seja cheio e que você passe a frutificar. Para que você passe a exercer. Para que você tenha vergonha e passe a conhecer ao Senhor. Como é dever de cada um de nós conhecer o Senhor. Como é dever de cada um de nós entender. A gente não vai perguntar para o oleiro, né? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Alisson sabe falar melhor do que eu? Por que o pastor sabe orar melhor do que eu? Não, irmão. Ele vai te usar do jeito que Ele quer. Porque uns Ele usa para tocar bateria. Outros Ele usa para tocar guitarra. Outros Ele usa para pregar. Outros Ele usa para um fim que Ele quer. Então faça o que o Senhor tem te chamado para fazer. Não se esconde. Não tenha vergonha, tá bom? Porque muitas vezes a gente se vergonha. O vaso de barro como era antes, ele não é bonito não, irmão. Ele não tinha uma forma bonita não. Tinha vasos melhores, de ouro, de prata. Deus poderia ter feito algo mais forte, né? Escolhido algo mais forte, mas Ele quis algo frágil. Porque o poder é ministrado por Ele. O poder vem dEle. Para que a gente não se glorie, porque nós somos quebráveis, nós somos falhos. E se assim aconteceu na vida de alguém, não tem problema não, irmãos, que Ele faz de novo, certo? Não se envergonhe, porque, era para mim estar fazendo isso, já era para mim estar lá. Pode ficar de pé, irmão, pode vir ministério de louvor. O Senhor ministra a excelência do poder dEle, irmão.
Amém, irmãos? Irmão, se de alguma forma você não tenha se sentido esse vaso, né? O que eu tenho feito para o Senhor? Quanto tempo eu estou parado? Eu não escuto o Senhor falar comigo. Essa noite é noite de quebrantamento, irmãos. É noite de você falar com o oleiro e pedir que ele te faça um vaso novo. Amém? Nas asas do teu amor, você não ouviu uma palavra de poder e me encheio, né? Eu te ajudo a identificar que vaso você é, irmãos. Às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e a gente pensa que isso é o suficiente. Mas não é. Não é. Porque a gente sabe que o vaso honroso, o vaso honroso ele é colocado, ele é exposto para influenciar, para ser apreciado, e ele tem algo de valor, certo? E muitas vezes a gente está dentro da igreja há tanto tempo e a gente não consegue fazer nada. Você tem um oleiro, irmãos, que é milagroso, que faz o impossível, certo? E muitas vezes a gente tem reclamado tanto, a gente tem olhado tanto para as falhas dos outros, né? A gente tem observado tantas rachaduras que há no vaso, no outro vaso, na outra pessoa, que a gente não consegue dar conta que a tinta do seu vaso já está gasta, você já está se descascando. Você não consegue ser cheio, você não consegue sentir o poder e a presença do Senhor porque você tem rachaduras. Você não consegue se encher, você não consegue transbordar, você não consegue passar nada para a vida de ninguém. Porque você é um vaso rachado. Você é um vaso rachado que precisa ir para a mão do oleiro, irmãos, para ser amassado e aprender que o que o oleiro coloca dentro de você é valioso, é poderoso para transformar vidas, porque esse poder transformou a tua vida, esse poder te refez, e ele te refaz todos os dias. Então esse tempo que Deus preparou para a gente, nesses 21 dias, é para trazer às nossas mentes as grandezas dele. É para te mostrar o quanto ele é grande, o quanto ele tem feito na tua vida e tu não tem dado valor. É para você entender que todos os dias ele fala contigo e ele faz algo na tua vida, ele faz milagres na tua vida só em você estar vivo e você não agradece. Você não reconhece. Quantas vezes você vai dormir sem nem saber o que está falando com Deus? Quantas vezes você tem trocado Deus porque não é prazeroso estar com Ele, certo? E Ele te faz, Ele te refaz, Ele te enche. Agora entenda, irmão, durante todo esse tempo, entenda durante todo esse tempo que a gente vai estar vivendo aqui até o dia 3, não acaba no dia 3. Você está recebendo algo novo. Você está recebendo algo que o Senhor tem preparado nesse ano de 2019. Certo?
Então, irmãos, fica atento, porque o Senhor vai fazer durante esse período e vai fazer muito mais depois que esse período, porque Ele está te dando direcionamento, certo? Não fica só se enchendo não, tá bom? Você vai nem mostrar o quanto você foi cheio, o quanto isso deu resultado depois que terminar, depois que passar, que você tem que transbordar. 21 dias para que você seja cheio do poder, para que você seja cheio da unção, para que você seja ministrado por pessoas que Deus levantou. Amém? Aleluia! Aleluia, Deus! Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce?
dias, Pai. Vem fazer, Senhor. Vem, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor. Derrama do teu óleo, da tua unção sobre a vida de cada um, Pai. Trazendo transformação, Senhor. Trazendo regeneração, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Trazendo purificação, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, nos tornando, Deus, vasos honrosos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, refletir, Pai, a tua glória, Senhor. Para que a gente possa transmitir, Senhor, a tua glória, Deus. E que a gente tenha, Senhor, noção, Pai, de quão é, Senhor, poderoso que o Senhor tem ministrado nesses dias, Senhor. Que a gente possa entender, Pai, no nome de Jesus, Senhor, o quão grande o Senhor tem feito, Senhor. E quão grande o Senhor vai fazer, Deus, as maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nesses dias, Pai. Aleluia, Senhor, continua derramando, Pai. Vai enchendo a tua igreja, Senhor. Vai enchendo a tua igreja para transbordar, Senhor. Traz, Pai. Oh, Santo Deus, aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se é dom para curar,
Ministra cura, Senhor. Ministra cura, Senhor, e milagres, Pai. Cura e milagres, Senhor. Santo Deus, Deus eterno, Senhor que tudo criaste, Senhor que tudo formaste. Queremos ver milagres, Senhor. Queremos ver milagres, Senhor. O Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus vivo. O Senhor é o Deus desse tempo. O Senhor é o Deus desse tempo. É o Senhor de ontem, é o Senhor de hoje e é o Senhor de eternamente. Tu não mudou, Tu és o mesmo. Opera milagres, Senhor. Opera transformação, Senhor. Oh Deus, traz à memória tudo quanto de bom o Senhor tem feito na vida dos Teus servos, Pai. Para que eles lembrem de Ti, Senhor. Para que eles lembrem de Ti, Senhor. E jamais eles vão esquecer de Ti, Senhor. Para que eles venham Te honrar, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz libertação, Senhor. No nome de Jesus. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Oh, Deus. Senhor Deus, meu Pai misericordioso, se aqui nessa noite, Senhor, se durante essa campanha, Pai, cada um daqueles que ouviu os Teus servos ministrar e pregar, Senhor, pessoas que se sentem, Deus, sujos, pessoas que não se sentem, Deus, aptos, preparados para fazer a Tua vontade. Pessoas que têm sentido um peso, Senhor. Um peso, não um peso da Tua glória, mas aquele peso, Senhor, que tem atrapalhado, Pai, de viver em comunhão contigo, Senhor. Pessoas que têm vivido, Senhor, diferente, Pai, do que o Teu Evangelho tem ensinado, Senhor, do que tem sido pregado, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nos faz pessoas novas, Deus. Nos transforma, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E tira, Deus, em nome de Jesus, toda acusação do inimigo, Pai. Tira todo o dedo que o inimigo tem apontado, Senhor. Derruba por terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Somos pessoas capazes, Deus. Somos pessoas capazes, Senhor. Oh, Deus, somos pequenos diante de Ti, mas o Senhor tem sido, Senhor, nos engrandecidos com a Tua glória, Pai. Somos pessoas pequenas diante de Ti, Senhor, mas é o Senhor que tem nos escolhido, o Senhor que tem nos chamado, Deus. Oh, Pai, tira, Deus, toda a inferioridade, Senhor, dos meus irmãos, Pai. De cada um daqueles, Senhor, que tem sido afrontado, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Somos pessoas capazes, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido. Somos pessoas capazes porque o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos vestidos da Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo, igreja. Não se intimide, igreja. Não se intimide, igreja. Se o inimigo tem te afrontado, em nome de Jesus, diga para ele que ele é um derrotado. Se o inimigo tem se levantado, diga para ele que ele caiu. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, ele caiu. Se o inimigo tem te tentado durante esses dias, se o inimigo vem tentando nesses dias, ele é um derrotado em nome de Jesus. E não vai prevalecer nenhuma acusação do Satanás. Não vai prevalecer nada que ele tem levantado diante de ti. Porque ele é
ministro do Senhor. Você é um ministro do Senhor. Ele te escolheu. Aleluia. Ele te encheu. Não se preocupa porque Ele refaz. Não se preocupa porque Ele faz tudo novo. Não se preocupa porque Ele não se cansa. Não se preocupa porque Ele é paciente. Não se preocupa porque Ele trabalha em teu favor. Aleluia. 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 Oh, glória. Amados, aleluia. Nesse mesmo espírito de oração, amém? Deixa eu falar uma coisa. Uma Vanusa ligou e pediu uma oração para a mãe dela. É isso? É para a mãe dela? É? Para a mãe da Vanusa, é isso? Ok. E que foi para o hospital com uma glicemia muito alta. Ela está pedindo oração para que a gente possa levantar um clamor, amém? Então vamos levantar esse clamor. Levante as suas mãos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Direcione essa oração para a mãe, aleluia, da irmã Vanusa, amém, irmãos? Como é que é o nome dela, Geisa? Olendina, amém? Glória a Deus. Então apresente a dona Olendina nas tuas mãos, amém? Na mão do Senhor.